Boa noite a todos e a todas, vocês são bem-vindos. Esse é o nosso momento da reunião pública da Casa de Batuíras, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, Brasil, para a gente não poder esquecer, né? Da nossa referência. E hoje temos um casal muito querido, a nossa alma, Larissa e Edmilson, diretamente do estado de, deixa eu ver se eu vou lembrar, Michigan. Aí acertei? Acertei, Michigan. Correto. Michigan. Muito bem, é fronteira com o Canadá, já está bem pertinho, não. Muito obrigado, então, pela presença desse casal tão querido, a nossa casa, ao nosso coração. 18h59, vale a pena lembrar que a casa mantém um trabalho assistencial de relevo. Agora, em abril, na segunda quinzena, as crianças retornarão ao nosso convívio, estarão conosco. As salas de aula já estamos terminando as obras de adaptação e, em muito breve, 100 crianças da nossa comunidade, 100 crianças que vivem em condição abaixo da linha da miséria, cujas famílias foram entrevistadas, os lares foram visitados, todos esses que fazem parte do nosso trabalho estarão conosco a partir da segunda quinzena de abril e, obviamente, nós iremos precisar do teu apoio. Na manutenção da nossa obra, nós fazemos um sorteio mensal. O sorteio desse mês é um celular seminovo na caixa com todos os acessórios. Quem quiser e puder nos ajudar, ninguém é obrigado a nada, pode depois participar. Nós agradecemos muito a quem nos ajuda a ajudar. Vamos então à leitura da página e a prece inicial, antes de passar a palavra aos nossos convidados da noite. A página é a lição de número 90 do livro Mais de Luz. Francisco Cândido Xavier é o médium, Batuíra é o espírito, e a lição se intitula Amparo à Criança. Vamos, por favor, fechar o nosso microfone, por favor, antes da leitura. Muito obrigado. Vamos lá, Amparo à Criança. Se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da era nova, na qual as criaturas entrelacem as mãos à verdadeira fraternidade, em busca de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerra e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações da infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhe proporcionou ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Vamos à prece. Querido benfeitor Batuíra, nos reunimos virtualmente em tua casa para mais uma reunião de estudo, divulgação da tua doutrina espírita. Rogamos, benfeitor, que abençoe a Clarice e o Edmilson por tanto carinho preparar o estudo da noite. Envolve-os para que eles possam ser instrumentos da palavra que conforta, que esclarece e que orienta.
Abençoa o retorno do trabalho com as crianças em nossa casa. Abençoa os lares de todos aqueles que nos assistem nesse momento. E se conosco, Senhor, guiando-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra até 19h50 a Clarice, Edmilson e Clarice. Não sei quem comece primeiro, mas os dois são muito queridos ao nosso coração. Muito obrigado, viu, pela presença. Obrigada, Hélio. Obrigada mais uma vez por, com tanto carinho, vocês da Casa de Batuíra nos receberem, né? Estamos felizes de estar aqui com todos e podendo fazer essas reflexões em torno do perdão. Isso. Nós temos aqui alguns slides, né? Que eu vou compartilhar. Só para facilitar aqui o nosso estudo. Isso. Achei. Boa noite a todos. É com imenso prazer que mais uma vez estamos compartilhando isso que nós consideramos um banquete espiritual, uma vez que nos dá o ensejo de recordar as lições do nosso Mestre Jesus, daquele que nos trouxe uma mensagem edificante, daquele que nos deixou um roteiro para o nosso bem viver. Toda e qualquer dúvida, toda qualquer questão relacionada ao nosso crescimento, nós podemos aurir no Evangelho de Jesus essas lições. E de uma das lições que nós podemos recordar em Jesus, ou se pudéssemos sintetizar as suas lições, poderíamos dizer que Jesus deixou para nós a lição que envolve o perdão e o amor e o perdão. Se é que nós poderíamos sintetizar a sua mensagem. O amor, porque é a mola que, em dado momento, nos conduz à plenitude. E o perdão não poderia deixar de ser, que é a forma no qual nós podemos crescer, desenvolvendo perspectivas e virtudes. É uma forma de amar, né? E é uma forma, como a Clarissa lembrou muito bem, é uma forma de amar. Tanto é que na sua mensagem registrada em Mateus, nós iremos observar que ali, na oração dominical, ou Pai Nosso, ele nos diz que, e aí todos nós sabemos, que esse trecho é um trecho muito relevante. Quando fala que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tanto é que Jesus ali ele aponta algo muito importante, muito relevante. Ele não fala para a gente perdoar inicialmente o outro. Ele fala só, perdoa as nossas dívidas. Ou seja, nós temos dívidas com relação à lei divinas. A lei divina. Nós corrompemos em algum momento essa lei. Nós estamos em débito com essa lei, em função ainda das paixões que nos governam, em função ainda das imperfeições que é característica de todos nós. E aí ele dá continuidade. Assim como, ou seja, a partir do momento que tu perdoas nossas dívidas, nós iremos, quase compromissados, a perdoar os nossos devedores. Isso é muito interessante de observar essas nuances, essas pequenas nuances aí na mensagem que Jesus nos deixa no Pai Nosso. E ainda, nessa perspectiva, ele vai dizer, por que perdoar? Você não pode se comprometer com alguma coisa se você não vê uma boa razão. Nós só nos comprometemos a fazer uma coisa se a gente está comprometido. Se a gente está confiante, a gente está ali
envolto naquilo, né? Lembrando muito bem. A gente compreende bem o porquê de fazer aquilo, né? Quando nós compreendemos bem aquilo, você vai estar muito mais convencido, muito mais convicto de viver aquilo, não é isso mesmo? Do contrário, você vai viver porque o outro falou, porque o outro disse, porque está escrito. Não é porque está escrito que o outro falou, porque aquele indivíduo mais velho disse que eu tenho que fazer. Mas aquilo parte de uma autoconsciência, de uma conscientização. Por isso que a gente tem que ter consciência. E a doutrina espírita nos chama atenção para esse aspecto, que nós devemos ter consciência, a razão, ponderar, refletir, sopesar, medir as coisas que a gente faz e como a gente faz. E nesse concerto, o perdão obedece a essa diretriz. Tanto é que ele vai falar os benefícios do perdão. Quais são os benefícios do perdão? Por que eu tenho que perdoar? Eu tenho que ver uma razão útil. Eu tenho que ver um ganho nisso para perdoar. Perdoar de boca para fora, pelos lábios, não vai nos levar a lugar algum. Perdoar porque alguém está nos colocando frente à parede, ele também não vai nos levar a lugar algum. Mas o perdão consciente, o perdão racional. E aí que nós vamos observar esse detalhe. O que o perdão traz? O perdão, inicialmente, vai trazer paz no espírito. Porque quando nós estamos vivendo sob a égide do não-perdão, o perdão vocifera, traz angústia do ser. Desenvolve, e muitas das vezes, nas nossas matizes do nosso ser, o ódio. E também, não só isso, uma inconstância emocional e psíquica. O perdão, em dado momento, proporciona aos indivíduos a cura emocional e orgânica. E aí, Clarissa pode falar da cura emocional e orgânica. Porque, na verdade, a psicologia, não só a doutrina espírita, ela nos fala muito da questão de que o ódio, a mágoa, o ressentimento nos adoece. Porém, a verdade é que a medicina ela já está chegando a essa conclusão, né, a partir da psicologia, né, e se sabe muito bem dos malefícios que as chamadas fixações mentais, de fruto de emoções perturbadoras, de memórias que não foram resolvidas, elas adoecem o nosso psiquismo, adoecem a nossa mente, né? Então, isso de fato já é um conhecimento da medicina daqui da Terra, né? De que o não perdão, ele adoece. Ele adoece. Adoece não só a alma, adoece a nossa mente e, consequentemente, adoece também o nosso organismo. Fantástico, muito bom, muito bem colocado, Clarissa. É esse aspecto que, imagine você, que quando nós estamos sob a égide do não perdão, essas energias que acumulam o nosso ser, deletéria, ele cria uma esfera de não favorabilidade. Nós adoecemos. E, além disso, nós estamos somatizando essas emoções, causando efeito deletério para todo o ser. Não só isso, como também as nossas companhias espirituais, que não são mais as mais agradáveis. O perdão também tem um benefício muito interessante, talvez o mais interessante, nos aproxima de Deus. Às vezes, quando nós estamos vivendo aquele período de inferno astral, como geralmente se fala, nós achamos que Deus se afastou da gente, mas Deus, enquanto Pai Celestial, nunca se afasta da gente. Somos nós que nos afastamos psicamente de Deus. Somos nós que estamos assim distante, em dissonância com Deus. Deus é Pai, a todos protege, porque somos considerados filhos de Deus. Deus a todo instante e a qualquer momento está ali para nos ajudar, nos amparar, nos envolvendo com as energias de amor e luz. Portanto, nós, quando perdoamos, estamos abrindo comportas, estamos abrindo essa blindagem que a gente faz do não perdão, do não amor para nossas vidas. Então, nós nos aproximamos de Deus, porque nós desenvolvemos a chamada inteligência espiritual, essa inteligência psíquica que nos aproxima de Deus, que nos faz nos tornarmos mais sensíveis diante das circunstâncias. Ainda, nesse concerto,
nos permite recomeçar quando erramos. O auto-perdão, né? O auto-perdão está aí, Clarissa. Pode falar do auto-perdão. É porque muitas vezes a gente dá enfoque, né, nos nossos estudos em torno do perdão ao próximo. Mas o auto-perdão, ele é tão importante quanto, né? Porque enquanto espíritos imperfeitos que nós somos, todos os dias nós nos equivocamos, né? Exatamente. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado espiritual, né? Então, o exercício do perdão, ele permite o nosso recomeço. O auto-perdão permite que no dia seguinte, a gente, em reconhecendo que sim, nos equivocamos de certa forma, mas permite nos dar uma nova oportunidade. Isso né? a Clarissa apontou uma coisa interessante. A questão do auto-perdão e do perdão que é concedido para nós. É interessante que uma dos princípios, né, da nossa doutrina é justamente a reencarnação. A reencarnação talvez seja assim a maneira de que Deus manifeste o seu amor para conosco, para nós. Porque ele nos permite que nós recomecemos. Depois de tantos erros cometidos, de tantos atrasos, de tantos enganos, Deus, na sua sabedoria perfeita, no seu amor infinito que ele tem para seus filhos, que somos filhos de Deus, ele permite que nós reencarnemos. Que ali está na doutrina, no Livro dos Espíritos, quando assinala que na reencarnação, nós temos a oportunidade de reparar nossas faltas e cumprir o nosso papel que nos cabe na criação. Nos permite seguir adiante quando erraram conosco. Né? Agora, é interessante que a Clarissa, e aí até mesmo lembrando do nosso professor, Dr. Hélio, que realmente nos estimula muito a estudar a obra da Dona Ivone, e que ele é um grande estimulador para nós. Nos dá sempre estímulo, né? E recente palestra que ele fez aqui para nós, dos Estados Unidos, ele fez uma palestra tão bonita sobre a vida da Dona Ivone que estimulou a nós, especialmente a Clarissa, que se tornou agora uma fã, né, incondicional da Dona Ivone. Ela lembra de um caso que ilustra muito bem o nosso tema. Clarissa, por favor. Então, como Edmilson já deu o spoiler, né, o nosso Hélio, ele recentemente fez uma palestra para nós aqui virtualmente, né, para nossa casa na Califórnia, e trouxe para nós essa obra maravilhosa, A Vida de Dona Ivone, né? E isso nos estimulou a estudar a obra de Dona Ivone, né? Então, nós imediatamente buscamos o livro Recordações da Mediunidade e devoramos o livro em pouco mais de uma semana, acho que não chegou nem a 2 semanas, mas olha como vem as coisas, né? A gente fazendo esse estudo sobre o perdão, conversava com o Edmilson sobre a importância da gente trazer casos reais, né? Casos verídicos de como o não perdão ou o perdão, como o não perdão pode ser maléfico e como o perdão é libertador, né? Porque às vezes a gente estuda bastante, né, a doutrina, mas a gente vendo casos que são tão frequentes nas reuniões mediúnicas, né, e na nossa vida mesmo, porque a gente até conversava, né, Edmilson, que todos nós passamos na nossa existência por diversas situações em que nós somos convidados a perdoar. Né? Então, constante, permanentemente, e então isso realmente é um aprendizado que é um convite que é feito para todos nós, para benefício da nossa paz,
né, da nossa paz espiritual. E nesse livro de Dona Ivone, que a gente vai recomendar também estudo, imagino que muitos já têm estudado na casa de Batuíra, né, em função do Dr. Hélio ser um fã de Dona Ivone do Amaral Pereira, mas a gente vai recomendar que realmente é uma obra assim, que traz muitos insumos, né, em torno de doutrina espírita e mediunidade. Nesse capítulo, chamado Complexos Psíquicos, tem um caso peculiar, que a gente chamou aqui o caso Pedrinho, que foi um caso que se passou com Dona Ivone, e a gente vai resumir aqui a história para ilustrar o quanto que a mágoa ela traz em nós malefícios, né? Encarnados ou desencarnados. Então, Dona Ivone, ela prestava atendimento a um irmão desencarnado chamado Pedrinho, quer dizer, Pedro, mas ela o chamava de Pedrinho carinhosamente, né? Que ela diz que ela tinha esse hábito de colocar no diminutivo o nome dos irmãozinhos, né, de uma forma carinhosa. Então, o Pedrinho estava sendo assistido por Dona Ivone porque ela tinha um parente que estava muito doente. E quando ela foi ajudar esse parente e ela chega na casa dele, ela se dá conta do ambiente espiritual, dos bastidores espirituais, e verifica que ali tinham duas entidades desencarnadas. Um que era um irmãozinho suicida, né, que foi prontamente atendido pela espiritualidade, e um outro que era um irmão que estava numa condição muito depauperada, se trajava como se fosse um morador de rua, um maltrapilho, e ela veio depois a saber que o nome dele era Pedro. Vamos resumir aqui a história, que ela vai ficando um pouco longa, mas o fato é que a história do Pedro era uma história de mágoa, era uma história de ressentimento. Ele havia desencarnado numa situação muito difícil, de miséria material e de enfermidade orgânica. Ele teve um câncer que o deixou muito doente, muito fragilizado, e ele era um agricultor, uma pessoa, ele tinha lá a hortinha dele, né? Era uma pessoa simples, mas que tinha condições de se prover o seu sustento através do trabalho na sua horta. Quando ele fica doente, ele então se vê impedido de trabalhar e começa a ficar na cama, sentindo muito fraco em função do câncer, até que chega um ponto que as dívidas vão se acumulando. E, infelizmente, num dia, né, um irmão que era o dono da venda do armazém, aonde ele comprava não só o seu alimento, mas também algumas provisões, né, para cuidar da sua horta, para cuidar das galinhas. Esse senhor, muito desagrado, que o Pedrinho estava com algumas dívidas e já não conseguia pagar, ele foi até a casa do Pedro e lá, de forma indébita, ele se apropria de quase tudo o que o Pedro tinha, né? Então, ele literalmente ele leva móveis, leva os animais, leva até as galinhas, né? Como ele conta para Dona Ivone, e deixa ele até as abóboras, né? Ele fala que até as verduras, ele leva tudo. E o Pedro não devia aquilo tudo, né? Além de ter sido algo muito indecoroso, muito ruim da parte dele, foi também muito injusto. Desculpe, gente, alguém me ligou aqui. Porque não correspondia à dívida dele, né? Então, o que acontece? Ele deixa o Pedrinho na miséria e doente. E quando passa um tempo, ele vem a desencarnar. Mas o Pedrinho, ele não tinha consciência que ele havia desencarnado.
Então, o que acontece? Em função da mágoa que ele tinha com aquele senhor, ele não esquece. Ele fica ali apegado à matéria, vivendo justamente naquela mesma casa que ele habitava quando encarnado, e ali ele fica reproduzindo a sua vida cotidiana, né? Então ele cria com a sua mente todas aquelas circunstâncias, a própria horta que ele cultivava. A dona Ivone fala que é muito interessante ver, né? Toda a hortinha dele, tudo ele plasmava com seu psiquismo e acreditava-se ainda encarnado ali como agricultor, cuidando daquela horta dia após dia, né? E também plasmando a sua doença, né? Ele se via doente, se sentia doente, enfim. Então, a dona Ivone vai dizer que ele tinha um complexo psíquico. Isso é interessante. Né? Daí vem o nome do capítulo, aonde ele não, em função da mágoa, em função do não perdão, ele ficou com uma fixação mental naquela memória. Então, ele ficou parado no tempo e no espaço e não progrediu, não seguiu adiante, a ponto dele ter desencarnado, né? E permanecido ali recriando aquela vida, aquela situação que já não mais lhe pertencia, aonde ele já devia seguir adiante para novas etapas após a sua desencarnação, né? E, inclusive, quando ele conversava com a dona Ivone, ele frequentemente falava do senhor do armazém, né? Que é muito característico quando a gente fica com uma mágoa, uma coisa não resolvida, a gente repete aquela história, né? Então, ele frequentemente falava para a dona Ivone, o que ele me fez não se faz, e coisa e tal. Cachorro. Nem com cachorro, né? Ele falava assim. Então, mas graças a Deus, graças à intervenção de dona Ivone, depois de algum tempo ela conversando com ele, falando de Jesus, falando do Evangelho, né? Ele acaba sendo atendido e vai para um hospital ser tratado no mundo espiritual e segue o seu caminho. Então a gente traz essa história, que é uma história que a gente vê, é uma história da nossa vida, né? É uma história que acontece, se não conosco, acontece com um parente, acontece com um amigo nosso. Então, e o malefício que isso traz, né? A ponto da gente ficar aficionado pelo fato e até mesmo depois do desencarne não conseguir seguir adiante. Interessante esse caso que a Clarissa ilustra, e se a gente parar para pensar, hoje parte dos nossos sofrimentos tem a ver com esses complexos psíquicos, com essa energia que nos envolve, que nos deixa ligado a esses componentes do passado em função de casos não resolvidos e que gerando mágoa de existência após existência naquele complexo e que aí é geratriz de muitas obsessões. De obsessões que a gente sabe, de perseguição de espírito, que vive existência após existência ali perseguindo o indivíduo que não conseguiu perdoar. Às vezes por certo. Né? Muito bem observado, Clarissa. Bem, e Emmanuel, como não poderia deixar de ser, ele nos traz assim um esclarecimento fantástico. Numa mensagem que ele fala amar e perdoar. E pegamos assim esse trecho. Quando ele recomenda que Jesus nos recomendou amarmos uns aos outros, tal qual ele mesmo nos amou, coisa que a gente conhece, e perdoar as ofensas 70 vezes 7. Não porque nos consideres habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhes aceitarmos diretrizes com paciência, ele se tornará mais intimamente associado a nós, e com ele estaremos fortes e seguros para fazer isso. Bem, aqui cabe a gente fazer uma análise pontual em torno dessa passagem, dessa mensagem
desse trecho tão fantástico, que ele fala assim, olha só, perdoar as ofensas 70 vezes, não que nos consideres habilitados para semelhantes comportamentos. Olha só, Jesus sabe das nossas limitações, que para desenvolver amor, perdão, é um processo longe, é um processo demorado, é uma caminhada, são hábitos que a gente vai desenvolvendo. Por isso que Jesus, que Emmanuel, nos chama atenção para esse aspecto. Não porque nos consideres habilitados para semelhante comportamento. O habilitar é exercício, é prática. Não adianta a gente achar que a gente vai se tornar um Emmanuel, um Chico Xavier de uma hora para outra. Não é. É um processo de muito trabalho, de muito exercício, de muitas vivências. De muita prática. De muita prática. Então, às vezes, a gente, é quase que irônico, né? Mas às vezes a gente tem que ter muitos ensejos para perdoar. Muito né? bem. Talvez, se na nossa vida esteja batendo muito na nossa porta esse aprendizado, né? É porque talvez a gente esteja precisando e tendo a oportunidade de desenvolver o perdão. Porque não vai ser com uma, né, como Emmanuel fala, não é de repente, de um dia para o outro, que a gente vai conseguir amar como Jesus ama. Isso. Né? Então, é um processo. É um processo. E aí que Emmanuel complementa essa passagem. Se lhes aceitarmos as diretrizes com paciência. Olha aí, gente. Jesus nos deu as diretrizes, a forma, o caminho para a gente perdoar. E o perdão é uma oportunidade para acessar a plenitude, para desenvolver habilidades, comportamentos e atitudes que serão execuíveis, serão determinantes para o nosso crescimento, aceitando as diretrizes com paciência. Ele se tornará mais intimamente associado a nós. Perceba, Jesus se tornará, ou nós nos tornaremos mais próximos a Ele. Porque Jesus, eles consideram, aí que vem o Livro dos Espíritos reiterar esse conhecimento, essa diretriz para nós, quando fala que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Né? Então, essa passagem eu achei assim emblemática, que Emmanuel nos conclama a falar, olha, é um exercício. Talvez se você hoje tentou, não conseguiu, continue. Continue, que isso é um processo. E daqui a pouco, de tanta gente exercitar o perdão, desenvolvendo empatia, desenvolvendo caridade, desenvolvendo aceitação, diminuindo o nosso nível de crítica, que muitas vezes é austera, a gente exige do outro perdão, mas a gente também não perdoa, a gente acha que o outro tem que nos perdoar, mas a gente talvez precisa também, como a Clécia lembrou muito bem, de exercer esse papel em nossas vidas. Então, a esse respeito, né, o que a gente gostaria de trazer para a nossa reflexão, e foi algo que, quando nós estávamos estudando sobre o tema, bateu muito essa tecla para nós, do perdão enquanto aprendizado. Isso. Né, do perdão enquanto um exercício que nós vamos, aos pouquinhos, nos aperfeiçoando. Né? Então, assim como Emmanuel fala que Jesus não espera de nós que a gente, de um dia para o outro, consiga perdoar ilimitadamente. Ele sabe que um dia nós vamos conseguir, que um dia nós vamos conseguir amar como Jesus nos ama, mas ele sabe que nós ainda somos como crianças espirituais. A maioria de nós está agora despertando para esse chamado do amor, né? Então, nessa condição, a gente quer refletir sobre o perdão de uma forma gradativa, de uma forma progressiva, né? Como a gente coloca aí, um despertar da nossa consciência, uma nova forma da gente ver as coisas, uma nova maneira de pensar, uma nova possibilidade de sentir,
viver a vida, né? Como uma virtude que se desenvolve, né? Porque as virtudes, elas são desenvolvidas e não como uma imposição, porque às vezes a gente se sente quase que, entre aspas, no dever de perdoar, que de fato deveria ser o nosso dever, mas ainda não tendo desenvolvido essa capacidade. Então, acontece o fenômeno do perdão dos lábios, né? Onde a gente fala, eu perdoo, mas o nosso sentimento ainda não está caminhando lá dentro de acordo com a nossa fala. Então, um perdão que não é impositivo e nem deve ser, mas como um perdão que a gente vai aprendendo, se propondo, desejando, decidindo que a gente deseja perdoar para ser feliz. Isso não poderia deixar, não passou por Aristóteles. Aristóteles, quando fala da virtude, talvez seja assim uma das lições mais interessantes que o nobre grego filósofo nos coloca, nos deixa. Ele fala que a virtude, né, o perdão à virtude, ela pode ser desenvolvida, ou seja, o exercício da virtude, como uma fiel colaboração do tempo, né? O tempo é o melhor amigo para as coisas, né? As virtudes são adquiridas pelo exercício diário. Não adianta, é exercício. Para toda e qualquer virtude é exercício, como a Clarice bem lembrou. Daquilo que é de melhor da natureza de cada um. Olha aí. Então, nós temos, a lição de Aristóteles fala assim, você deve ser a melhor versão de você mesmo. Né? Então, você deve se aperfeiçoar constante e permanentemente, no sentido que você se torne excelente naquilo que você faz. Uma árvore existe para dar bons frutos. Um homem existe para ser excelente, para ter excelência pessoal espiritual. Ele fala assim, só o hábito pode conduzir à excelência, e só a excelência pode conduzir à felicidade. Então, a virtude do perdão enquanto instrumento eficaz e eficiente para a gente encontrar a felicidade. E aqui embaixo, né, que a gente coloca também uma citação do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier, a respeito do hábito, né, porque a gente está fazendo essa reflexão sobre desenvolver novos hábitos. Então, Emmanuel vai dizer que o hábito é o conjunto de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, assim como a gente tem hábitos negativos, né, e dentre elas as nossas vicissitudes mentais, elas são o fruto de reflexos. Então, de tanto a gente repetir aquele tipo de pensamento, né, aquilo se torna um modus operandi, exatamente. O hábito nada mais é do que algo que parece já inato, né? Então, assim, quando a pessoa tem uma capacidade qualquer, é uma excelente chefe de cozinha, né? Qualquer característica que a pessoa desenvolveu bem, ela faz aquilo já sem pensar, faz sem esforço. Aquilo se tornou uma habituação, né? Então, os nossos vícios e também as nossas virtudes, eles também provêm dos nossos hábitos. E isso é uma reflexão interessante, né? Que o próprio Aristóteles, ele via as virtudes como hábitos a serem desenvolvidos pelo exercício diário, né? Bem, Clarice, eu queria te perguntar uma coisa, queria que você esclarecesse. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Quais são? Olha a cola aí. Está mais embaixo aqui. Vamos pular aqui um pouquinho. Está aqui. Então, quem vai te responder não sou eu. Na verdade, é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 10, item 15, né? Que lá está registrado a esse propósito sobre as duas maneiras de perdoar.
Quais são elas? A primeira é o perdão dos lábios, como a gente mencionou, né? E a segunda é o perdão que vem do coração, né? Nem precisaria a gente ler, mas está escrito assim: muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Enquanto que o perdão no coração é o esquecimento completo e absoluto das ofensas e peculiar às grandes almas, né? A gente podia estar perguntando agora, e todos vocês estão perguntando, como perdoar? Isso falou tudo. Como perdoar? É uma reflexão muito, é uma pergunta muito profunda, né? Sim. Então, porque a gente acabou mudando aqui, né, a ordem. Então, muitas vezes, como o Edmilson falou, né, quando a gente fala de perdão, eu, pelo menos, reflito muito sobre isso. E a gente se pergunta assim, quando a gente ainda não conseguiu desenvolver alguma coisa, a gente pergunta, mas como? Né? Como que eu faço isso? Quem já perdoa, quem já, né, já tem isso inato, de forma muito introjetada, muito espontânea, é algo que já vem fácil, né? A pessoa já adquiriu isso dentro de si, pelo trabalho interior. Mas, olha, o próprio Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, ele vai refletir sobre isso. E ele fala, nessa mensagem chamada Agressores e Nós, de psicografia de Chico Xavier, Emmanuel fala assim, como, porém, executar semelhante feito, né? Então, ele vai dizer assim, compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais. Reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Isso é profundo, né? Operações profundas das estruturas da consciência. Então, não é uma empresa, uma empreitada, um empreendimento fácil. Nós estamos aqui falando do perdão, mas é alguma coisa assim, muito complexa, muito difícil, que a gente tem que sopesar, medir, ponderar e pedir muita espiritualidade que nos ajude, para que a gente tenha acesso às estruturas mais profundas da nossa consciência, no sentido de despertar em nós a necessidade de perdoar como sendo uma condição sine qua non para a nossa cura, para o nosso bem-estar. Quantos e quantos de nós estamos sofrendo bastante em função do não exercício do perdão, de guardarmos mágoas. O caso Pedrinho, que a Clarissa cita, um indivíduo que vivia, criou uma ideação psíquica, uma casa que todo dia, durante muito tempo, ele plantava, ele dormia, ele fazia aquelas coisas, a gente já não existia mais aquilo, ele criou aquilo. Então nós, em muitas ocasiões, criamos situações de ódio e que aquilo é difícil a libertação. Então, perdoar, existe um mecanismo, é um aspecto assim, pragmático para a nossa vida. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente está atrelado àquele ofensor, a gente está guardando aquelas insinuações deletérias e que aquilo faz com que a gente fique ligado psiquicamente, energeticamente, àquele indivíduo. Então, perdoar não quer dizer que a gente tem que ter uma síndrome de Estocolmo, ou seja, perdoar ou entender ou assinar embaixo do agressor, não é isso. Perdoar é a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo, no sentido de que a gente não levar para a nossa vida, para a nossa existência, o acúmulo dessa energia deletéria que só faz adoecer os nossos espíritos. Então, a esse respeito, né, sabendo justamente, muitas vezes, da nossa dificuldade, né, o Emmanuel, ele vai refletir sobre o como fazer, né? Ele faz essa proposta. Então, ele vai falar assim,
Opa, agora eu vou aqui, né? Então, como perdoar? Então, Emmanuel vai dizer assim: se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós. Então, ponto número 1, né? Quem é aquele que me agrediu, né? Porque, embora isso pareça óbvio, quando a gente está com a posição da mágoa, do ódio, a gente cria uma fixação mental aonde a gente vê as coisas de uma forma muito, muito rígida, né? Então, aquela pessoa, a gente passa a ver o outro de um ponto de vista só, né? Do ponto de vista da minha memória de dor que eu tenho para com aquela pessoa. Mas aquela pessoa, ela não é só aquela memória, por mais difícil que seja para a gente, às vezes, de se desvincular disso. Então, o Emmanuel, ele tenta fazer com que a gente reflita no nosso momento de silêncio, no nosso momento de oração, né? Que a gente pare, ore e peça a Deus que nos ajude a ver as coisas de uma outra forma, né? E como é ver de outra forma? É refletir, meditar. Então ele fala assim: quem é o outro? O outro, ele não é só o meu algoz. O outro não é só a pessoa que me decepcionou, que me traiu, que me feriu. O outro, ele é filho de Deus. Ele é também filho de Deus. Ele é alguém que, embora para mim tenha uma memória ruim, que não pode ser negada, para alguém, talvez ele seja amado. Alguém talvez tenha gratidão por aquela pessoa. Alguém talvez ore por aquela pessoa. E aquela pessoa, um dia, ela vai também ser um espírito iluminado, né? Ela vai ser também alguém que irá se arrepender. Se o momento dessa pessoa não chegou ainda, é uma questão de tempo, que a lei de Deus está dentro de nós, né? Então, o Emmanuel, ele fala dessa perspectiva. Pode parecer, é difícil, porque estamos habituados a ver de uma forma, né? Mas a mudança do nosso hábito é um exercício. Então, a gente precisa fazer esse exercício quando a gente se decide a se libertar, né? Então, ele diz, ponto número 1, eu vou refletir, eu vou orar, vou pedir auxílio, como Edmilson falou, a Deus, a espiritualidade, ao meu anjo guardião, e eu vou refletir, quem é essa pessoa? Essa pessoa, assim como eu, ela é também um filho de Deus, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que o Emmanuel sugere é da empatia, né? Então, a gente se colocar no lugar de quem errou. Olha que exercício interessante de imaginação criativa, né? Então, ele fala assim, e situando-nos no lugar deles, quer dizer, do ofensor, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análoga circunstância. Isso também é um exercício interessante, parece um pouco abstrato, mas é a gente pensar assim, se eu, Clarissa, se eu, fulano, se eu, Edmilson, se eu, ciclano, tivesse cometido esse equívoco, como é que eu gostaria que Deus me tratasse? Ou que aquele que eu ofendi me tratasse, né? Então, é a gente tentar se visualizar na posição de quem errou, né? Como essa pessoa gostaria de ser tratada de acordo com a lei divina, né? Certamente, então, com misericórdia, né? E aí ele continua e fala assim, à luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas,
as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante das nossas provocações, caem na posição de adversários perante nós. E efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso benefício. Então, para a gente fechar aqui essa reflexão, que é muito importante, olha só que coisa interessante a palavra autoexame que Emmanuel fala. Ele diz, então, que o perdão ele passa por um autoexame, uma reflexão íntima, silenciosa, com o auxílio de Deus, com o auxílio da espiritualidade, aonde eu vou refletir sobre mim mesmo. Isso é intransferível, né, Clarice? É intransferível, cada um de nós. Cada um de nós, né? Tem que operar esse exercício. Isso, e ele diz que a gente vai concluir, então, né, que todos nós precisamos de misericórdia. Então, ele conclui a página falando assim: então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim, reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores. Né? Então, a gente vai dizer: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Muito bem. Tantas outras coisas em torno e acerca do perdão nós poderíamos colocar aqui. Mas o mais importante para todos nós é que nós estamos sob a égide de uma lei divina, que é uma lei de amor, que nos perdoa, que tem há séculos nos ajudado, nos amparado, e nos dado ensejo para recomeçarmos. Portanto, o perdão é uma virtude que é libertadora e que todos nós temos como objetivo primário alcançar a felicidade. E a conquista da felicidade passa pelo desenvolvimento do amor e do perdão. Muita paz. Nós agradecemos imensamente ao Edmilson e à Clarissa pela exposição da noite, e ficamos felizes com a oportunidade de ouvi-los mais uma vez. Outras oportunidades irão surgir. Muito obrigado pelo carinho com o qual fizeram o trabalho em benefício de nós aqui da Casa de Batuíra. Que Deus os abençoe abundantemente. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Nós agora convidamos a todos para nos acompanhar na nossa visualização terapêutica e na nossa irradiação. Vamos então, com os olhos fechados, imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes, somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Guilherme March. Ele nos recebe com muito carinho, nos abraça e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ele nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Guilherme March faz uma prece ao médico Jesus, implorando por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, alegria de viver. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos afetivos de um remédio visitam, medicando as nossas células físicas e perispirituais. E nesse momento, nos é oferecida a água magnetizada. Agora vamos juntos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, imploramos misericórdia e piedade, Senhor, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos, sobre a mesa da tua casa de Batuíra. Imploramos sobre aquele, em favor daqueles que têm nosso pensamento. Rogamos misericórdia, Senhor, em favor daqueles que têm sofrimento dos dois lados da vida em todo o planeta. Por todos eles, Senhor, nós te pedimos, em nome do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, a livrar-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez agradecemos a esse casal tão querido ao nosso coração, que é a Clarice e o Edmilson. A todos, rogamos que Deus abençoe com muita saúde, com muita paz. Muito obrigado, fiquem com Deus.